E aí galera, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é o professor Henrique Romero e eu tô aqui hoje para resolver com vocês os exercícios da lista do professor Vladimir, beleza? Lembrando que o professor chegou a resolver com vocês em sala de aula do exercício 1 até o exercício 4 daquela listinha de termoquímica e como combinado, eu estou aqui para resolver os exercícios que restaram, né? No caso, o 5, o 6 e o 7, beleza? Então vamos lá, galera, começando com esse exercício 5 da UERJ, o qual nos fala assim: que o formol, uma solução de metanal frequentemente utilizado em cosméticos, ele vem sendo substituído pelo ácido gliosílico. No entanto, a decomposição térmica desse ácido também acarreta a formação de metanal, de acordo com a seguinte equação. Então vamos lá. Nós temos aí o ácido gliosílico, que após, né, o aquecimento ocorre essa decomposiçãozinha aí em metanal e em CO2, ou seja, dióxido de carbono. E ele fala assim: veja abaixo as energias das ligações das moléculas participantes da reação. No caso aí, nessa tabelinha do lado, uma tabelinha de ligação pelas suas respectivas energias, né, de ligação. E ele fala assim: considere a decomposição de 1 litro de uma solução aquosa de ácido gliosílico na concentração de 0,005 mol por litro e assumindo que todo o ácido for decomposto, né, calcule em quilojoules a energia absorvida nesse processo. Aponte ainda o número de oxidação do carbono na molécula de metanol. Então, galera, vamos começar né, com essa partezinha da termoquímica em si. Então, tá aqui para você já a resoluçãozinha, mas vamos focar primeiro nessa parte da termoquímica, beleza? É um exercício aí que envolve, né, bastante assuntos, mas vamos começar com essa partezinha da termo, galera. Vamos lembrar que sempre nos nossos reagentes nós temos que quebrar as ligações para depois formar novas ligações nos nossos produtos, certo? Por que nos nossos reagentes nós temos sempre que um processinho endotérmico, né? Por quê? Galera, é um processinho endotérmico porque você tem que fornecer energia para que haja, no caso, a quebra das ligações. Em compensação, quando há a formação de uma ligação, eles acabam liberando energia, então é um processinho exotérmico. É por isso que lá na nossa tabelinha, se você observar, ele não nos deu, né, um sinalzinho de positivo ou negativo. Fechou? Você que tem que ter a noção de que, se nós estamos trabalhando com a quebra de uma ligação, você coloca o sinalzinho positivo, tá? Perceba que os valores, eles são numericamente iguais. A única coisa que está mudando é o sinal indicando que teve a absorção ou a liberação. Quer ver? Todos os processinhos aqui, ó, de quebra endotérmicos. Todos os processinhos de formação exotérmicos. Só que os valores são numericamente iguais, né? Observa comigo. A ligação C dupla O, se eu tenho que quebrar, ela é mais 744. Se eu vou formar, ela é menos 744. Tudo bem? Só para a gente aproveitar esse momento, eu gosto, pelo menos eu, Henrique, né? Gosto de sempre lembrar assim, galera. Quando a gente fala de uma ligação química, nós estamos falando de uma estabilidade, certo? Os átomos se ligam a outros átomos, eles se combinam com outros átomos, justamente para adquirir uma estabilidade. E quando a gente pensa em estabilidade na química, a gente pensa em algo de baixa energia, fechou? Se eu quero quebrar uma ligação química, ou seja, se eu quero quebrar algo de grande estabilidade, de baixa energia, consequentemente nós precisaremos absorver, nós precisaremos dar energia para aquilo lá. Agora, se eu vou formar uma ligação, galera, que é no caso aí dos nossos produtos, se eu vou formar uma ligação, nós estamos falando aqui no caso, então, de formar algo estável, de baixa energia. Por isso que perderá, né, liberará energia para a formação dessa ligação. Então eu gosto de trazer um pouquinho dessa parte lá que vocês já viram no começo do ano de química geral, de ligação química, com essa parte aqui da termo, fechou? Acho que a gente consegue fazer esse link muito bem feito, tá? E aí, galera, após isso, então, foi realizado aqui o cálculo de ΔH. Nós pegamos, então, todas as energias dos nossos reagentes, mais todas as energias dos nossos produtos, lembrando que nos nossos produtos, todas as energias têm o sinalzinho negativo, né? E fizemos, então, essa continha de ΔH, beleza? Então, nós tínhamos aqui, ó, duas ligações carbono-oxigênio, então um sinalzinho positivo, mais uma ligação carbono-hidrogênio, mais uma ligação carbono-carbono, mais uma ligação carbono-oxigênio simples e uma ligação oxigênio-hidrogênio aqui. E depois nós tivemos aqui no caso três ligações sendo formadas, então olha o menos aqui, né? Três ligações sendo formadas, carbono-oxigênio,
duas ligações sendo formadas, carbono e hidrogênio. Então, com isso, nós calculamos e achamos esse valorzinho aqui, no caso de 10, no caso positivo, né? Mais 10 kJ por mol. É essa que a gente tem para essa reaçãozinha sendo um processo endotérmico, beleza? E ele falava para a gente que nós tínhamos 1 litro de uma solução desse ácido na concentração de 0,005 mol por litro. Ou seja, nós podemos inferir que nós temos então 0,005 mol desse ácido. Mas esse valorzinho que nós achamos de 10 kJ é para 1 mol do ácido. E para 0,005 mol, qual vai ser essa nova energia? Com isso, galera, essa energia absorvida no processo é de 0,05 kJ, tudo bem? A segunda parte do exercício, que nos perguntava sobre o NOx do carbono no metanol, está aqui para você a justificativa, né? O oxigênio, raramente, que não é -2, né? A não ser em alguns casos extremos, como peróxidos, superóxidos, né? Ele tem essa carguinha -2. O oxigênio, o hidrogênio, perdão, com essas carguinhas +1, e aí a soma da molécula tem que dar 0. Então, oxigênio -2, hidrogênio +1, outro hidrogênio +1, essa continha já deu 0, certo? Consequentemente, o carbono, então, terá um NOx 0. Eu gosto de pensar mais ou menos assim também. Vem cá comigo, ó. Entre carbono e oxigênio, o oxigênio puxa mais, né? Esses dois elétrons aqui da dupla, né, do carbono, ele puxa mais para ele do que o carbono devido à alta eletronegatividade do oxigênio. A mesma coisa acontece com o carbono em relação ao hidrogênio. Ele puxa mais esses elétrons para ele, né? Então, no final das contas, o carbono puxou mais dois elétrons, né, um de cada hidrogênio, só que também o oxigênio puxou do carbono aqueles dois elétrons, ou seja, um saldo aí de 0, né? No caso, então, ó, o carbono ficou com -1 e -1 devido aos hidrogênios e ficou com +2 devido ao oxigênio. No total, um saldo aí, no caso, de 0 para o carbono. Então, esse é o nosso exercício 5, fechou? Vamos para o exercício 6, galera, o qual nos fala assim, ó. O cloreto de amônio, NH4Cl, é um sólido cristalino preparado comercialmente pela reação de amônia com ácido clorídrico no estado gasoso. Ele é componente ativo de alguns expectorantes, antitussígenos, né? E ele fala assim para a gente na A. Considere os seguintes valores de entalpia padrão de formação. Então, ele nos deu a entalpia padrão de formação, no caso da amônia, do ácido clorídrico e também do cloreto de amônio, fechou? E ele pergunta primeiro, para a gente colocar essa reaçãozinha, né, de síntese do cloreto de amônio e depois, posteriormente, o cálculo de variação de entalpia dessa reação. Galera, primeira coisa, né, o exercício nos deu essa reação de uma forma escrita ali no texto, né, falando que o cloreto de amônio ele é preparado pela reação de amônia com ácido clorídrico. Então, nós montamos a reaçãozinha aqui e perceba que ela já está totalmente balanceada, perfeito. Agora nós temos que calcular a variação de entalpia deste caso. Então, entalpia, sempre nós teremos que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Toma cuidado, só na energia de ligação que a gente faz reagente mais produto, beleza? Só lá na nossa energia de ligação. Geralmente a gente faz aqui o ΔH de produto menos reagente. Então vamos lá. Produto. Bom, produto é o cloreto de amônio, cujo valor é de menos 314,4 kJ. Está aqui. Menos agora os nossos reagentes, o qual o primeiro é a amônia, de menos 46,1, mais o valor do HCl, que é menos 92,3. Ou seja, se você fizer toda essa continha, nós chegamos num delta aqui, ó, de menos 176 kJ por mol. Esse, então, no caso, essa é a variação de entalpia para a nossa reaçãozinha de síntese do cloreto de amônio, tá? Galera, o item A, acredito que bem tranquilo, mas o item B, particularmente, eu gosto demais desse exercício. É um exercício que envolve muito raciocínio lógico nosso, desde a parte também lá de interações intermoleculares, ligações químicas e até a parte de termoquímica, fechou? Olha o que ele vos fala, que em temperatura ambiente, ao se preparar uma solução de cloreto de amônio em água, percebe-se um resfriamento dessa solução. Interpreta esse fenômeno com base em seus conhecimentos sobre forças intermoleculares e dissolução de compostos iônicos. Galera, a primeira coisa antes de colocar, já vou deixar a resposta aqui, mas antes de mais nada, vamos fazer um esqueminha aqui. Eu vou colocar um recipiente, fechou? E aqui nesse recipiente já havia aqui a água, certo? Então já havia aqui a água. E aí, galera, houve a formação do cloreto de amônio. Então tá aqui. Houve a formação
do cloreto de amônio. Beleza. Galera, primeira coisa, esse sal é um sal solúvel, né? Olha o tanto de coisa que a gente pode trabalhar. É um sal solúvel, fechou? Então é um sal solúvel, consequentemente, então ele está na forma dissolvida aí, ele está então com os seus íons aqui, né? No caso, o íon amônio e o cloreto. Fechou? Em água isso daqui, né? Então em água, deixa eu representar pra gente assim. Aqui em água. Então o que aconteceu, galera? Quando teve essa dissolução, teve a quebra dessa ligação iônica, certo? E depois teve a formação dessas interações aqui da água com os íons, ou seja, nós tivemos aí então no caso essas interações íon-dipolo, tá? Galera, o que a gente tem que entender? Se na dissolução desse sal teve um resfriamento da solução, então vamos lá. Nós temos aqui de novo, só para ficar um pouco melhorzinho, ó, nós temos o nosso recipiente, fechou? E nós temos aqui o nosso sal, que é o NH4, certo? Para quebra dessa ligação, né, ele falou que teve o resfriamento da solução. Ou seja, o que acontece, galera? Significa que para quebrar essa ligação, né, é um processinho endotérmico. Por que é um processinho endotérmico? Essa dissolução. Porque após essa quebra, a água acabou resfriando, ou seja, a água perdeu energia para o cloreto de amônio pudesse se dissociar completamente. Então, nós podemos dizer que o cloreto de amônio, a dissolução do cloreto de amônio, é um processo endotérmico. Para que ele se dissolva completamente, ele absorve energia ao seu redor. Quem que era ao seu redor? A água, no caso, então, resfriamento da solução. Então, olha lá o que a gente pode explicar esse fenômeno, galera. Quando teve a dissolução, então, teve consumo de energia para romper as ligações, ou seja, nós tivemos que gastar, né? Nós tivemos que consumir energia ali no caso da solução, porque é um processo endotérmico, né? Quebrar essa ligaçãozinha iônica. Então nós tivemos que absorver energia para que tivesse o rompimento das ligações iônicas. Beleza. Agora, durante a formação das interações da ligação íon-dipolo, no caso os íons amônio e cloreto com a água, teve a liberação de energia. Tá. Só que o saldo final, galera, né, nós podemos dizer que teve mais, no caso, a absorção, ou seja, a absorção foi maior do que a liberação. Como que eu posso inferir isso? Porque teve o resfriamento da solução. Ou seja, a água, no final das contas, perdeu energia para o nosso salzinho. Então, no final das contas, o processo é endotérmico, devido a esse resfriamento da solução. Então, olha lá, a absorção de energia foi maior do que a liberação. Por isso, houve um resfriamento da solução. Tudo bem? Então essa é a explicaçãozinha, né? Por mais que nós tivéssemos aí tanto uma absorção para romper e depois também uma liberação para formar essa interação íon-dipolo, essa absorção foi maior do que a liberação devido ao fato, então, aí no caso, do resfriamento da água, da solução, para que isso acontecesse. Fechou? Um exercício bem legal, a gente pode envolver bastante coisinha aí para conversar. Fechou? E para a gente encerrar, o exercício 7 da Unesp, o qual nos fala que em 1840 o cientista German Henry Hess, né, enunciou que a variação de entalpia em uma reação química independe do caminho entre os estados inicial e final da reação, sendo igual à soma das variações de entalpias em que essa reação pode ser desmembrada. Ou seja, independente do caminho da reação, o importante para o ΔH é da onde ele partiu e para onde ele chegou. Não quero saber qual caminho ele fez, tudo bem? Então, durante um experimento envolvendo a lei de Hess, através do calor liberado pela reação de neutralização de uma solução aquosa de ácido cianídrico, HCN, e uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, foi obtido um valor de 2,9 quilocalorias por mol para entalpia nessa reação. Sabendo que a entalpia liberada pela neutralização de um ácido forte e uma base forte é de 13,3 quilocalorias por mol, que o ácido cianídrico é um ácido muito fraco e que o hidróxido de sódio é uma base muito forte, calcule a entalpia de ionização do ácido cianídrico em água e apresente as equações químicas de todas as etapas utilizadas para esse cálculo. Fechou? Galera, então vou colocar primeiro aqui para a gente, né, a reaçãozinha de neutralização do ácido cianídrico com hidróxido de sódio. Então nós temos aqui o ácido cianídrico mais hidróxido de sódio, né, formando aqui no caso, nós teríamos um salzinho sendo formado, ele já está na forma aqui
dissociada, tudo bem? Perceba que ele já está na forma aqui de íon, né? Na+, Cn-, e a água, cuja entalpia, então, dessa reaçãozinha é de menos 2,9 quilocalorias por mol. E depois eu tenho aqui com vocês a reaçãozinha de um ácido forte com uma base forte, formando água, cuja entalpia é de menos 13,3 quilocalorias por mol. Galera, uma coisa que a gente tem que levar em consideração primeiro. O HCN, ou seja, o ácido cianídrico, é um ácido fraco, tá? E ele falou até pra gente isso no texto, mas você deveria lembrar isso, né? Que ele é um ácido fraco, fechou? Com isso, galera, ele se apresenta aí na forma, então, molecular, né? Ele não fica na forma ionizada, ele fica ali HCN. Em compensação, o hidróxido de sódio, por ser uma base forte, né, ele apresenta na forma dissociada. Então aqui, na verdade, ó, Na+ e OH-. E aí, galera, forma-se um sal solúvel, cujo sal também então está na forma dissociada, e água, beleza? Galera, perceba que o Na, o íon aqui, o cátion, né, Na+, ó, ele aparece, né, tanto aqui na forma dos nossos reagentes quanto dos nossos produtos, nessa forma de íon. Ou seja, nós chamamos ele de íon espectador. E nós podemos simplesmente cortar ele da nossa equaçãozinha, tá? Porque ele está aparecendo na forma de íons reagentes, na forma de íon também nos nossos produtos. Então a gente pode cancelar esse carinha, tudo bem? Perceba também que a equaçãozinha de baixo eu inverti. Por que você inverteu, Henricão? Para que essa água aqui nós pudéssemos cancelar com essa água formada pela reação de neutralização. E aí, ó, nós conseguimos cancelar e também podemos cancelar, ó, esse OH com esse OH. Por que eu fiz isso? Porque se você somar agora ambas as reações, nós chegamos numa reaçãozinha, que é o que ele te pedia, de ionização do ácido cianídrico. Então tá aí, nós conseguimos já a primeira parte, né, de apresentar todas as equaçõezinhas químicas até chegar na nossa global, que no caso é a entalpia de ionização do ácido cianídrico, beleza? E aí, galera, após isso, o que a gente tem que entender? Perceba que a primeira equação eu mantive, né? Eu não mudei absolutamente nada nela. Então eu mantenho também o seu ΔH. Em compensação, a segunda equação nós a invertemos. Então também inverteremos o sinal do seu ΔH. Perceba então que aqui era um sinalzinho negativo, coloquei para um sinalzinho positivo. Fechou? E agora, como nós queremos calcular a entalpia da nossa global, nós simplesmente iremos calcular somando-se o ΔH da primeira reação com o ΔH da segunda reaçãozinha nossa. Então, olha lá, o ΔH era de menos 2,9 mais 13,3. Somando esses dois valores, nós chegamos num resultado aqui de positivo, no caso, 10,4 quilocalorias. Então, nós fizemos todas as etapas aí, né, para chegar nesse cálculo e conseguimos então também calcular a entalpia de ionização do ácido cianídrico. Um exercício muito legal, envolvendo um pouco dessa parte de íons espectadores, dessa parte das reaçõezinhas, mas acredito que você tem total capacidade de conseguir resolver. Fechou, galera? Então eram esses 3 exercícios que eu fiquei responsável de resolver para vocês. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Qualquer problema, qualquer dúvida, estamos aí à disposição de vocês. Fechou? Um beijo, fiquem com Deus, bons estudos. Tchau, tchau.